Olá! O Espiritismo, em virtude da atividade intelectual de Allan Kardec e da sua investigação metódica, alcançou o autodesenvolvimento filosófico. E por isso mesmo, ele encerra em si muitas possibilidades de desenvolvimento. Mas para que esses possíveis desenvolvimentos do Espiritismo possam ocorrer de forma mais vigorosa e mais presente na nossa contemporaneidade, é necessário que nós venhamos a compreender realmente a natureza cultural do Espiritismo, ou seja, a sua específica identidade cultural. Refletindo sobre a natureza cultural do Espiritismo, Allan Kardec conclui numa frase já muito conhecida. Ele diz: o Espiritismo é um poderoso auxiliar das religiões. Ora, para que o Espiritismo seja um poderoso auxiliar das religiões, é necessário que em alguma coisa ele difira, se distingua das religiões. Então, qual seria a sua originalidade? Qual seria a sua novidade que lhe permite, que lhe confere que ele seja um poderoso auxiliar das religiões, né? Nós acreditamos que é possível distinguir essa originalidade do Espiritismo compreendendo quais são as fontes das religiões tradicionais e qual é a fonte e a justificativa do Espiritismo. De forma bem sintética, podemos dizer que as religiões, elas surgem e também se justificam através da autoridade divina, autoridade humana e também algo muito presente no fenômeno social da religião, na origem social da religião, é a experiência mística, a experiência de êxtase de uma importante personalidade carismática que surge num determinado agrupamento humano, né? Então, de forma geral, essas religiões tradicionais, elas se fundam em dogmas. Esses dogmas não são demonstrados pela razão, não são evidentes de per si, ou não podem ser justificados através de uma atividade sistemática da razão, mas eles se fundam através da autoridade divina e da autoridade humana e se justificam também pela experiência mística de um indivíduo. Ora, é necessário que nós venhamos a compreender então essa origem das religiões tradicionais e a origem do Espiritismo, porque o Espiritismo ele difere em absoluto dessa origem. Ele não se funda em dogmas, porque seus princípios são passíveis de serem apreendidos pela observação da natureza e justificados posteriormente pela razão. Então ele não recorre em absoluto a uma justificativa, a uma autoridade divina e nem a autoridade de alguma pessoa, de algum homem. E também, isso é muito importante, o Espiritismo ele não surge, ele não se justifica e não se explica por meio de uma experiência mística, por meio de alguma experiência de iluminação, por meio de alguma experiência de êxtase, algo muito característico na origem social das religiões. Ora, a partir desta distinção específica da natureza e da identidade cultural do Espiritismo, podemos então compreender por que ele é um poderoso auxiliar das religiões. Ora, seus princípios eles decorrem, antes de mais nada, de uma observação sistemática e rigorosa de alguns conjuntos de fenômenos oriundos da própria natureza. Ou seja, há um conjunto de fenômenos que são provocados não por causas mecânicas, nem por causas físicas puramente, mas a causa eficiente desses fenômenos são causas inteligentes, são os próprios espíritos. Então, a partir dessa constatação de que a causa de um determinado conjunto de fenômenos são os espíritos ou as inteligências extracorpóreas, começa a se edificar então todo um conjunto de princípios e de postulados de modo racional, começa a se arquitetar então uma visão de mundo religiosa e filosófica
mas não oriunda daquelas fontes das religiões tradicionais. Então o Espiritismo ultrapassa esse subjetivismo das experiências místicas, das experiências de iluminação, de êxtase, que podem conter sim verdades ou não, mas sempre muito condicionadas pelo imaginário daquele indivíduo, pelo simbolismo, pelo inconsciente, pelos jogos do inconsciente daquele indivíduo e os jogos do inconsciente coletivo, difíceis de oferecerem recursos para uma aferição mais objetiva e racional, né? Diferente do Espiritismo. Dentro de uma sociedade que exige uma demonstração rigorosa de suas verdades, dos conhecimentos como um todo, o Espiritismo então está dentro desse paradigma objetivo e por isso ele oferece então um poderoso auxílio às religiões, né? Na medida em que ele se funda na própria natureza. Ele desvela o aspecto espiritual da natureza, e como a natureza independe dos sujeitos, independe das culturas e das épocas, todos os indivíduos, todas as comunidades de investigação são passíveis de chegar à mesma observação e nas mesmas conclusões, mediante método, mediante condições objetivas e subjetivas. Condições objetivas quanto ao método que se adapta ao objeto. Condições subjetivas, a isenção de ideias pré-estabelecidas que busquem distorcer os fatos observados, né? O filósofo Herculano Pires, analisando todo esse método de Allan Kardec, ele conclui que Allan Kardec realizou de fato isso e ele inaugurou, portanto, no seio da cultura, o que ele designa como fideísmo crítico, né? Kardec, se apropriando desses princípios que decorrem da própria observação da natureza, princípios que denunciam a atividade dos espíritos na matéria, na natureza, apropriando-se desses princípios, ele designa esses princípios como a chave natural, justamente porque decorrem da própria natureza, né? Então independem dos indivíduos, independem dos subjetivismos, e é passível de compreensão racional e objetiva por qualquer um que se ponha nas condições necessárias. E essa chave natural permite com que se possa analisar de forma mais objetiva as tradições religiosas. Por isso que o filósofo Herculano Pires então, conclui que Allan Kardec inaugura o fideísmo crítico na cultura, que significa a possibilidade de examinar de modo racional as tradições religiosas, porque há um conjunto de princípios objetivos que permitem essa análise e essa abordagem mais racional e mais natural das tradições religiosas. Kardec dá o exemplo dessa abordagem racional de uma tradição religiosa por meio do seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que em vários outros textos e em várias outras obras é possível verificar isso, mas ali está realmente concentrado uma demonstração de como o Espiritismo é realmente um poderoso auxiliar das religiões. E ali também está demonstrado, na prática, o fideísmo crítico inaugurado por Allan Kardec na perspectiva do filósofo Herculano Pires. Assim, essa é uma das formas de compreender a complexidade e a novidade e a originalidade e a distinção do espiritismo em face das religiões tradicionais e dos espiritualismos como um todo. Muito obrigado.